E essa percepção das pessoas, né, da ausência dos símbolos nacionais e tal, se isso pode facilitar numa implementação, numa ditadura, assim, né? A gente teve recentemente, por exemplo, na Venezuela, né? Lá é uma ditadura, e lá as pessoas vivem normalmente, né? Então, tipo, lá na bolha de Caracas tem uma loja da Ferrari, por exemplo, né? Como a gente pode saber, né? Claro, e aí vai ser difícil resumir essa resposta. O Tommy já está ali. TikTok Tommy, agora. eu tenho TikTok. 3 minutos para você. Eu gostaria de 72 horas. E aí, como saber se a gente está vivendo numa ditadura? Quando é uma ditadura, né? Se ditadura é ter tanque na rua, no meio da rua, né? Igual a gente muitas vezes imagina. Se essa destruição dos símbolos, né? É mais fácil, através dessa corrupção simbólica, a gente cair em questões, em regimes autoritários. Vamos lá. O que você conseguir fazer um amálgama disso Vamos aí, lá. vamos... Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, foi um ditador. Perseguiu adversários, censurou, enfim. Aí temos a Constituição de 1891. Então, com o golpe de 1889 até a Constituição de 1891, ele era o presidente provisório. Com a Constituição, ele é o presidente. Aí ele sofre um golpe. O vice, Floriano Peixoto, assume, articulado, derrubam Deodoro, que pediu para ser enterrado, inclusive, sem farda militar. É um símbolo muito forte. Uhum. Bem, Floriano Peixoto assume. O que acontece? Segundo a Constituição, o vice só poderia assumir se o presidente, então, tivesse preenchido pelo menos metade do mandato. Deodoro não preencheu. Então, Floriano assume e nós temos um golpe constitucional. Então, a nossa primeira Constituição, ela já tem um pecado original. Bem, Floriano foi muito ditador. O Brasil entra em guerras civis. Exemplo, no Rio Grande do Sul tem a Federalista. 10 mil mortos. Arredondando para baixo. 10 mil mortos, uma guerra civil. Eu nem coloquei aqui Contestado, Canudos e outros conflitos de ordem civil. Ou em 1932, na Contra-Revolução de São Paulo, que nós temos um bombardeio, inclusive aéreo, onde o Santos Dumont assiste aquilo, é o que tudo indica, se suicida, assim, em depressão. 32. Então vamos lá. O Brasil, de 1889 a 1932, viveu intensos conflitos civis. Citei aqui alguns. Bem, saiu o Floriano. Quem assumiu? Prudente de Moraes. Primeiro presidente civil brasileiro. Prudente e Floriano, as relações eram horríveis. Floriano não quis entregar o mandato, bagunçou toda a área. Enfim, é uma função, eu entraria em vários pormenores, certo? Prudente de Moraes começou a ter problemas de saúde, o vice tentou dar um golpe. O que vai acontecer? O próximo presidente, que é o Campos Salles, vai organizar a chamada política dos governadores, que anacronicamente é chamada de política café com leite também. Bem, a tentativa do Campos Salles, que é o segundo presidente civil brasileiro, era de tentar organizar essa transição, já que o vice Floriano derrubou Deodoro e o vice tentou derrubar o Prudente. Nesse contexto, o Brasil já tinha vivido, então, Canudos, por exemplo, que começa no Prudente de Moraes. Bem, Prudente de Moraes sofreu um atentado, só pra gente ter uma ideia. E o sobrenome de quem tentou matá-lo, Bispo. O Bolsonaro sofreu um atentado, Bispo. Olha. Então, o Brasil tem uma série de assim, Coisa. A máxima enfim, marxista, que a história se repete. Primeiro como farsa, depois como tragédia. E assim, aí, certo, vamos aqui, pulemos, chegamos na presidência de Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca. Venceu o Rui Barbosa, na chamada campanha civilista, venceu o Rui Barbosa. O Hermes da Fonseca, ele volta na década de 20 tentando um golpe, que é um golpe militar, articulado com os militares dos 18 do Forte. Nesse movimento dos 18 do Forte, nós tínhamos o Eduardo Gomes, que é um dos fundadores da UDN, ou seja, uma perspectiva de anti-Getúlio, mais à direita, e o Luiz Carlos Prestes, também foi um dos responsáveis ali pelo movimento dos 18 do Forte, que é um símbolo, né, do comunismo brasileiro. Bem, década de 20, vários processos de tentativa de golpe. Aí chega um presidente, que é o Arthur Bernardes. Vai governar o Brasil só em estado de sítio e organizou uma espécie de campo de concentração. Mandava adversários, dentre esses adversários até comediantes, por exemplo, para o norte para trabalhar. Isso é o Brasil já na década de 20. Aí nós vamos ter 30. Vem o Getúlio Vargas. Aí é ditadura.
O Filinto Miller chega a dizer que, em determinado momento ali, eram 8 mil presos, 7 mil presos. Em resumo, é uma história de ditadura. Exato, ou seja, essa tua pergunta... Brasil é uma sucessão de golpes, né? Ela me causa um pouco de espécie, que assim, quando é que no Brasil, de fato, a liberdade foi um valor? Sim. Essa, digamos assim, é a galera chave. fica só com 64 O pessoal na fica cabeça. só com 64. Tanto é que, exemplo, aí vem o comportamento da massa. Nossa, como eu gostaria de a gente poder falar disso assim, 72 horas. Porque olha só. Aí não é uma hipérbole, tá? O que aconteceu? Olha, isso aqui é muito forte, porque em 45 o Getúlio saiu. Aí, primeira eleição. Pós-ditadura, porque antes as eleições eram conchavos. Conchavo, o Getúlio chega, golpe, porque ele perde a eleição no conchavo, ganha o Júlio Prestes, que era o candidato do Washington Luiz, e aí nós temos a Revolução de 30, com o João Pessoa morto no Recife e dá nome hoje à cidade de João Pessoa. Bem, nesse sentido, o que vai acontecer? É a primeira eleição, digamos, com maior participação, digamos, democrática. Escolheram quem? O candidato do Getúlio, o candidato do ditador, que era o Dutra. Ou seja, quando o eleitorado brasileiro teve acesso às urnas, o primeiro candidato, o candidato apoiado pelo ditador. Na segunda eleição, o ditador Getúlio Vargas. Ou seja, existe de fato uma mentalidade, que é a mentalidade do coronelismo, inchado e voto, como tem o livro que ilustra, mentalidade messiânica, enfim, que tudo isso de fato mostra que o povo brasileiro não é um povo, eu não quero totalizar o país, mas não é um povo, muitas vezes, que defende a liberdade enquanto um valor. Afeito, né? Exato, assim. Então, se a censura é uma censura do bem, em nome da moral, dos bons costumes, ótimo. Na outra perspectiva, se é uma censura de fato que vai fazer com que esse discurso alienante seja censurado, ótimo. Então, o Brasil foi marcado por ditaduras, por censuras. Não chegamos nem em 64 ainda. Nem chegamos a 64. E aí nós vamos ter, em 64, por exemplo, um AI-2, um AI-5, para ficar só com os dois, repressores. Então, nesse sentido, nós vamos chegar em 85. Quem é de fato o símbolo em 85? Tancredo, que era ministro do Vargas. Que inclusive fomentava pro Vargas, assim, resistência a Vargas, não se entregue. Ou seja, o Tancredo não era necessariamente um homem passivo. Uhum. Certo? Aí vem um outro símbolo, o Ulisses que eu fiz referência. Que queria censurar, perseguir, apoiou o golpe de 64, que essa parte também esquece, né? Que o Juscelino Kubitschek também apoiou, que o próprio Ulisses e outros. Bem, o Ulisses Guimarães não era um democrata. E ele é tratado como símbolo da democracia brasileira recente. Ou seja, historicamente, a liberdade no Brasil não é, de fato, um valor. Não entra na cultura das massas. Não entra. Então, o que tem acontecido, pelo menos assim, eu consigo rastrear isso há 10 anos, é que há um tipo de discussão diferente sobre a liberdade. Isso sim, num campo social. O Brasil Paralelo, por exemplo, ajuda a disseminar esta conversa. Certo? Só que, historicamente, liberdade não é um valor. Comediante, músico censurado, de todos os tipos. Ainda, só para complementar, já que eu citei o nome dele, eu preciso dizer. João Pessoa dá nome à capital da Paraíba. A Paraíba mudou de bandeira, mudou de nome de capital. Ou seja, Florianópolis faz referência a Floriano Peixoto. Então, muitas vezes, as cidades, elas expressam até no seu nome, na sua bandeira, a partir do estado, a bandeira municipal, a própria guerra histórica que o Brasil, de fato, ainda vive e não saiu. Então, o João Camilo costumava dizer que a partir do golpe do 15 de novembro, nós abrimos uma caixa de Pandora. E quando o eleitorado brasileiro teve oportunidades de escolher entre o mais repressor e o menos repressor, tradicionalmente o mais repressor foi escolhido. Então, inclusive, assim, as pessoas ficam um pouco chocadas até com o resultado da última eleição, como se fosse necessariamente um fato novo, mas se explica dentro do processo histórico do eleitorado brasileiro como ele foi forjado. O eleitorado brasileiro, aí vou dar um exemplo, aí vem um anacrônico que vai dizer assim, mas isso é culpa do Nordeste. Não é, sabe por quê? Porque quando o Getúlio volta, quem deu base de sustentação foi o Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo, o mesmo estado que ele ajudou a bombardear na capital São Paulo. Ou seja, sem São Paulo, que o Getúlio foi eleito na eleição anterior por São Paulo, ele poderia escolher.
E aí nós tínhamos essa divisão, eleito por estados diferentes, enfim. São Paulo elege Getúlio. Sem São Paulo, Getúlio não teria voltado à presidência, por exemplo. Aí o Nordeste, você vê o voto proporcional, o denista, ou seja, votou contra o próprio Getúlio. Então, na própria configuração, o que as pessoas acham que é um problema, exemplo, o assistencialismo ocupado. O Epitácio Pessoa, antes de ser presidente do Brasil, ele já denunciava o assistencialismo, quando ele era crítico do, então, ditador presidente Floriano Peixoto. O assistencialismo no Nordeste. Ou seja, nós não estamos discutindo, de fato, políticas de Estado, nós estamos com políticas assistencialistas. Então, assim, não tem, de fato, algum drama que seja necessariamente recente. Não tem. Não tem. Então, seremos uma Venezuela? Eu acho um pouco estranho que nós utilizemos como baliza outro país. Porque nós precisamos olhar para a nossa própria história e perceber, de fato, quando fomos liberdade. E aí, por mais paradoxal que seja, no período que tínhamos escravidão, éramos mais livres. Ou seja, o Brasil é tão surreal que mesmo com escravidão, por exemplo, no Império, você tinha uma liberdade completamente distinta, inclusive de imprensa, quando jornais chegavam a pregar a decapitação de Pedro II e podiam circular, para a gente ter ideia. Ele falava que você combatia a liberdade com liberdade. Com liberdade. Né? E aí tinha um partido republicano que funcionava. Aí o Joaquim Nabuco tentou, ao lado de outros, montar um partido monárquico. Censurado. Aqui não. Tentou, acreditou de fato. Não, já que no Império tinha um partido republicano, agora na República, então eu vou tentar um partido monarquista. Nabuco. Quietinho. E era o Nabuco. Não era assim. Não era qualquer um. Não era qualquer um, entendeu? Era o Joaquim Nabuco. Enfim. Lara.